Você já reparou como alguns silêncios são mais altos que gritos? Tem gente que desaparece do mundo sem nunca sair do lugar. Gente que escolhe a solidão como armadura e o mato como esconderijo. Mas o que acontece quando o destino invade esse esconderijo e traz o passado vestido de perigo? Jonas acordava sempre antes do sol, quando a escuridão ainda era grossa como barro. Não usava despertador. Não precisava. O silêncio era seu relógio. Acendia o fogão a lenha com mãos que já conheciam o trabalho bruto desde menino, e colocava a chaleira no fogo mais por costume do que por vontade. Tomava o café como quem engole o amargo da vida. Nenhum quadro nas paredes. Nenhuma lembrança visível da família. Apenas o som da chaleira chiando, e a respiração dele, lenta, quase imperceptível. A casa era simples, feita por ele mesmo. Madeira antiga, telhado remendado, e uma varanda que dava para o campo seco. Jonas vivia como se o tempo tivesse parado num dia ruim e ele tivesse esquecido como seguir em frente. Não era velho, mas seus olhos pareciam ter atravessado séculos de dor. O povoado ali perto falava dele com certo receio. Diziam que era homem bom, mas que a vida tinha deixado duro. Duro demais. O pai de Jonas havia sido preso quando ele ainda era um moleque, acusado de grilagem de terras. Mas quem inventou a acusação foi Eusébio Antunes, político que cresceu tomando pedaços de terra de quem mal sabia assinar o nome. Com promessas falsas e documentos forjados, fez fortuna enquanto destruía vidas. O pai de Jonas morreu na prisão. A mãe não resistiu muito tempo depois. Jonas enterrou os dois com as próprias mãos. Desde então, parou de falar sobre sentimentos, e quase sobre qualquer outra coisa. A vida se tornou rotina, cuidar do gado magro, do cavalo velho, e de uma plantação que insistia em morrer. Ele não esperava visita, nem mandava notícia. O mundo lá fora que seguisse seu rumo. Ali, no meio do mato, ele era parte da paisagem. Sem pressa. Sem sonho. Mas naquele dia, algo quebrou o padrão. Um som cortou o silêncio da mata. Um grito. Feminino. Agudo. E cheio de pavor. Jonas congelou por um instante. Aquilo não fazia parte do seu mundo. Mas, sem pensar duas vezes, largou o que tinha nas mãos, pegou a espingarda e montou no cavalo. O coração batia com força, sem saber por quê. Os galhos rasgavam sua pele enquanto ele abria caminho pelo mato fechado, até que, de repente, viu uma mulher, caída no chão, suja de sangue e barro, correndo de uma onça. E ali, no meio do caos, Jonas sentiu algo que não sentia há anos: medo. Mas não por ele. Medo de perder alguém, mesmo sem saber quem era. E foi ali que tudo começou a mudar. Jonas não hesitou. Puxou o gatilho com a frieza de quem já tinha enfrentado muito mais do que feras na vida. O disparo ecoou seco pela mata. A onça caiu como um peso morto entre as folhas secas. E, por um instante, o tempo pareceu parar. Nem os pássaros ousaram cantar. Ele desmontou do cavalo com pressa. Os passos firmes pisavam a terra como quem já conhecia cada canto daquela floresta. Aproximou-se da mulher caída, os olhos atentos varrendo os arredores como se o perigo ainda rondasse. Ela estava viva, mas fraca. Os arranhões cobriam os braços, os cabelos colados ao suor e à poeira. E havia sangue descendo devagar por sua coxa, escurecendo o tecido do vestido rasgado. "Você tá ferida", murmurou, mais para si do que para ela. A moça tentou responder, mas apenas balançou a cabeça com dificuldade, o rosto pálido de dor. Jonas a observou por um segundo que pareceu longo demais. E, então, sem perguntar, a pegou nos braços. O corpo dela era leve, mas o gesto pesava. Ele não carregava apenas uma estranha, carregava lembranças enterradas, sensações que havia decidido esquecer. Subiu no cavalo, a posicionou com cuidado à frente do seu peito e voltou pelo mesmo caminho por onde tinha vindo, agora com um nó no estômago que não sabia explicar. Chegaram na casa ao entardecer. O céu tingido de laranja parecia incendiar as árvores. Os cães correram até a cerca, mas silenciaram ao sentir o cheiro de sangue e a tensão no ar. Jonas desceu com ela nos braços. Empurrou a porta com o ombro e entrou. Deitou-a no sofá da sala, cobriu com lençol limpo e foi buscar água morna e gaze. Enquanto limpava os ferimentos dela com mãos ásperas, mas surpreendentemente delicadas, um pensamento lhe atravessou. Fazia mais de 10 anos que ele não cuidava de ninguém. Desde a prisão do pai, em 1996, quando tudo desabou.
O velho foi condenado com base em documentos falsos, registros de terra alterados por influência de políticos locais. Era a mesma história que se repetia em várias regiões rurais do Brasil nos anos 90, durante a explosão dos conflitos agrários. Naquele ano, segundo a Comissão Pastoral da Terra, foram mais de 1.200 disputas por terra envolvendo expulsões ilegais, muitas delas encobertas por acordos políticos e fraudes cartoriais. O pai de Jonas foi só mais um número nessa estatística. A mãe, consumida pela angústia, adoeceu meses depois e morreu em silêncio. Jonas cavou as 2 covas com as próprias mãos. Desde então, construiu essa casa sozinho, como quem ergue um forte contra o mundo. E agora ali estava ele, cuidando de uma mulher desconhecida, como se, de repente, o coração tivesse esquecido que era de pedra. Ele a observou enquanto dormia. A respiração dela, ainda irregular, parecia desafiar o silêncio da casa. Havia algo diferente naquele momento. Um ruído dentro dele, antigo, quase esquecido. Algo que lembrava presença. E mesmo sem saber quem ela era, Jonas já sabia que nada em sua vida voltaria a ser como antes. A noite caiu sem pedir licença, cobrindo a casa com um manto espesso de escuridão e brisa fria. Jonas permaneceu ali, sentado na poltrona em frente ao sofá, observando o peito da moça subir e descer, como se cada respiração dela fosse uma novidade para o ambiente acostumado ao vazio. Havia algo naquela presença que mexia com ele, mas ele não sabia dizer o que, ou talvez não quisesse admitir. Acordou com a claridade fraca do amanhecer esgueirando-se pelas frestas da janela. Seu pescoço doía, mas não se mexeu de imediato. Apenas abriu os olhos e olhou para o mesmo lugar. Ela ainda estava ali, enrolada no lençol, os cabelos espalhados pela almofada, a testa suada. Ainda respirando. E isso bastava, por hora. Levantou-se devagar, foi até a cozinha e acendeu o fogo no fogão a lenha. Escolheu ingredientes simples, pedaços de mandioca, legumes colhidos no quintal e um pouco da carne seca que guardava há dias. Preparou um caldo quente, grosso, que aquecia mais pelo cuidado do que pelo tempero. Enquanto a panela borbulhava, Jonas espiava pela janela com olhos vazios. A vida lá fora seguia como sempre. Os galos cantavam, o cavalo pastava devagar, o chão ainda úmido da chuva da semana passada. Quando voltou à sala com a tigela fumegante nas mãos, encontrou a moça acordada. Ela olhava com olhos arregalados, tensos. O medo ainda estava ali, colado à pele, como se não confiasse no que via. Tentou se levantar, mas o corpo cedeu. Jonas parou a alguns passos de distância, e com a voz grave, mas contida, disse: "Calma. Você tá segura aqui." Ela respirava rápido, os olhos correndo pelo cômodo como se procurassem uma saída invisível. O nome dele ainda era só um mistério. E o dela, um segredo guardado. "Onde eu tô?" murmurou, com dificuldade. "Na minha casa. Te encontrei na mata." Houve um instante de silêncio. Um espaço entre a pergunta e a resposta, entre o desconhecido e o alívio. Ela tocou o curativo na perna e gemeu baixo. Olhou para ele com estranheza. "Você me salvou?" Jonas apenas assentiu com um gesto seco. Aproximou-se devagar e colocou a sopa ao lado dela. Era um gesto simples, mas carregado de significados. Ela hesitou, olhou a tigela, depois olhou para ele. "Por quê?" Foi a primeira pergunta que realmente o atingiu. Como alguém que se trancou do mundo poderia responder isso? "Por que salvar? Por que cuidar? Por que ninguém mais ia fazer?" respondeu ele, sem emoção, mas sem mentir. Entre os dois, havia um abismo. Ela, assustada, frágil, sem saber onde pesava. Ele, duro, calejado, escondido dentro de si. Mas o simples fato de estarem ali, um diante do outro, partilhando silêncio e sopa, já era um começo. Um elo improvável se formava. E mesmo que nenhum deles dissesse em voz alta, ambos sabiam. Aquele encontro tinha quebrado algo que estava trancado havia tempo demais. O tempo passou devagar nos dias seguintes. A presença da moça dentro da casa mudava o ritmo das coisas, mesmo que os dois falassem pouco. Jonas mantinha a mesma expressão fechada de sempre, mas seus gestos denunciavam algo novo. Ele agora colocava lenha no fogo com mais frequência, deixava a janela aberta para o vento circular melhor e separava a parte mais macia do pão para ela. A cada manhã, ele preparava alguma coisa quente. Sopa, mingau, cuscuz. Não dizia que era por cuidado. Mas era. E ela, aos poucos, voltava a ter cor no rosto, firmeza no olhar. Embora continuasse se apoiando nas paredes e no braço da cadeira, já se movia pela casa com mais confiança.
Seu nome ele ainda não sabia. Mas sentia que o momento certo de perguntar estava próximo. Foi num fim de tarde, com o céu pintado de dourado, que ela resolveu falar. Estavam sentados no banco da varanda. O cavalo pastava longe, o cão dormia estirado na sombra e só se ouvia o som das folhas dançando ao vento. Me chamo Lívia, disse ela, olhando para o horizonte, como se confessasse algo que vinha guardando havia dias. Jonas não reagiu de imediato. Só virou lentamente o rosto em direção a ela. Aquele nome soava familiar. Mas ainda não bastava. Lívia Antunes, completou, baixando os olhos. O som daquele sobrenome bateu como um soco. Jonas congelou. A colher de madeira caiu da mão. O ar pareceu pesar o dobro. Ele ficou mudo, estático, como se tudo ao redor tivesse parado junto com ele. Meu pai é Eusébio Antunes. Essas palavras, embora ditas com suavidade, rasgaram o silêncio da varanda como faca afiada. A rigidez no rosto dele voltou como um trovão. O que antes era tolerância virou distância num piscar de olhos. Os olhos dele, que vinham tentando olhar para ela com menos dureza, agora estavam frios como pedra. Ele levantou devagar, como se o corpo estivesse sendo empurrado por lembranças que jamais descansaram. Ela notou. Viu nos gestos dele uma raiva que não compreendia. O que foi? Perguntou, assustada com a mudança repentina. Você é filha do homem que destruiu a minha vida, ele disse, com a voz seca, firme, sem hesitar. E então, pela primeira vez, ele falou da dor. Do pai preso injustamente. Da mãe que morreu de tristeza. Das terras perdidas, da juventude arrancada com violência. Contou tudo, sem poupar palavras. Mas sem gritar. Era um desabafo duro, não por raiva, mas por peso. Lívia não tentou interromper. Apenas ouviu. Os olhos marejados. Não por ela, mas pelo que o pai dela havia causado. Ela agora entendia por que ele era daquele jeito. E por que aquele nome trazia tanto silêncio. A partir dali, tudo entre eles mudou. Aquilo que estava sendo construído aos poucos sofreu um abalo. Mas nem sempre o que quebra é o fim. Às vezes, é só o início de algo mais verdadeiro. Naquela noite, Lívia não dormiu. Ficou sentada na cadeira de balanço, os olhos fixos em um ponto qualquer da escuridão. O que ouvirá de Jonas não saía da mente. Era como se, de repente, tudo que ela sabia sobre sua própria história estivesse manchado. Crescerá ouvindo que o pai era um homem firme, respeitado, que havia construído seu império com esforço e visão. Mas agora enxergava rachaduras onde antes via orgulho. Quando o dia amanheceu, decidiu que era hora de partir. Seu corpo ainda não estava totalmente recuperado, mas a vontade de enfrentar a verdade era mais forte do que a dor. Jonas preparou o cavalo sem dizer palavra. A tensão entre eles era palpável. Ele a ajudou a montar, evitando seu olhar, como se o simples contato de olhos pudesse reabrir a ferida. Quando ela agradeceu por tudo, ele apenas assentiu com a cabeça. O que havia entre eles parecia ter ficado para trás, enterrado no mesmo chão onde tantas injustiças aconteceram. A cavalgada até a cidade foi longa. O vento cortava o rosto de Lívia como se limpasse as últimas névoas de ilusão. Ao chegar diante da casa do pai, imponente e cercada de muros altos, o coração bateu com força. Eusébio estava na varanda, de chapéu branco e sorriso pronto, como sempre fazia ao receber visitas. Mas ao ver a filha naquele estado, suja, ferida e com o olhar firme, seu semblante mudou. Minha filha, onde você esteve? Todos estavam preocupados. Ela recusou o abraço. Se afastou com um passo seco. Não veio ali para reconciliação. Eu fui perseguida por uma onça, pai. Estava na mata. E um homem me salvou. Um fazendeiro. Eusébio soltou uma risada breve, forçada. Que história absurda, menina. Você deveria ter avisado. Sai sozinha e dá nisso. Ele se chama Jonas. Filho de Anselmo. Aquele homem que você mandou para a cadeia. Lembra? O nome caiu como um trovão. O rosto de Eusébio enrijeceu. A máscara de simpatia se desfez num piscar de olhos. O homem que todos viam como poderoso agora parecia pequeno, exposto. Ao redor, vizinhos e empregados começaram a se aproximar, atraídos pela conversa tensa. Lívia não recuou. Estava firme, como se carregasse dentro de si todas as vozes que haviam sido caladas. Vocês sabiam? Perguntou, olhando em volta.
Sabiam que esse homem destruiu vidas para subir na política? Sabiam que ele falsificou documentos, tomou terras e fez gente inocente apodrecer na prisão? Um burburinho começou. Olhares se cruzavam. Alguns, antes admirados, agora se tornavam desconfiados. Chega disso, pai. Chega de fingir que tudo isso aqui é limpo. Eu vi a verdade com meus próprios olhos. E não vou mais me calar. Naquele instante, Lívia rompeu não apenas com o pai, mas com toda uma história construída sobre mentiras. Escolheu a verdade. E, mesmo que doesse, estava pronta para carregá-la. A tarde caiu devagar sobre a fazenda. O céu, tingido de cinza e cobre, parecia carregar um cansaço antigo, como se até o tempo estivesse à espera de algo. Jonas, sentado na varanda, escutava o rádio velho que ainda funcionava com chiados. Não era de costume ligá-lo, mas naquele dia ele fez diferente. Talvez para ocupar o silêncio. Ou talvez para escutar alguma voz que não fosse a sua. Foi então que ouviu. A notícia veio seca, entre uma música sertaneja e o boletim de chuvas. Uma jovem havia denunciado, publicamente, o próprio pai, Eusébio Antunes, por fraudes em processos de terra, falsificação de documentos e envolvimento em prisões forjadas nos anos 90. A denúncia estava sendo investigada. A promotoria rural já havia reaberto processos antigos. O nome do pai dele, Anselmo, foi citado. Jonas não piscou. Ficou ali, com o olhar fixo na distância, enquanto o rádio falava o que ele esperou por décadas ouvir. E no meio daquele turbilhão, uma imagem voltou, a dela. Lívia, no cavalo, indo embora. A filha do inimigo. A mulher que trouxe calor para uma casa que só conhecia vento. Nos dias seguintes, a fazenda pareceu ainda mais quieta. O cavalo relinchava menos. O cachorro dormia mais. E Jonas? Jonas começou a andar sem rumo pelos campos, como se procurasse por algo que não sabia nomear. Foi numa manhã nublada, depois de uma noite sem sono, que escutou passos na varanda. Passos leves, mas decididos. Quando abriu a porta, encontrou Lívia. Sem chapéu. Sem medo. Apenas ela, com os olhos firmes e o coração aberto. Você ouviu? Perguntou, sem rodeios. Jonas fez que sim com a cabeça. Mas o olhar era mais suave do que o de dias atrás. Não havia mais raiva ali. Havia reconhecimento. Não vim pedir desculpas pelo que meu pai fez. Isso nunca vai apagar o que você viveu. Mas eu precisava que você soubesse. Eu não sou ele. E o que eu fiz, foi por mim, mas também por você. Ela estendeu um envelope com documentos. Ali estavam as provas que ligavam o caso de Anselmo aos esquemas do pai dela. Jonas segurou o envelope com mãos trêmulas. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho diante do passado. Lívia olhou em volta, inspirou fundo cheiro de terra molhada e disse, com um sorriso discreto. Se você ainda tiver espaço, talvez eu possa ajudar por aqui. Jonas demorou alguns segundos para responder. Depois, deu um passo para o lado, como quem abre caminho. Sem palavras. Sem cerimônia. Apenas um gesto. E naquele gesto havia tudo. Não era o fim. Era um começo. Um novo silêncio nascia, não mais o silêncio do abandono, mas o da cura.